Vamos ler o 10 e o 11, tá bom? Quem trouxe a sua Bíblia aí? Quem está armado? Dá um glória a Deus. Vamos já lendo Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Já foi lido na leitura oficial, mas vamos recapitular. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, repita bem forte, diga, no Senhor. E na força do seu poder, diga poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, diga comigo, firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, eu orava já há alguns dias, pedindo que Deus me direcionasse qual campanha iríamos iniciar. E Deus falou comigo no domingo, no momento do meu banho, e me deu esta palavra. E eu gostaria, irmãos, que você tivesse com o seu coração receptivo para entender, irmãos, o que Deus quer falar para os nossos corações. Amém? Os ouvidos já estão limpinhos, preparados aí para ouvir tudinho? Amém? Irmãos, nós vemos nesta palavra, lemos o versículo 11, e vamos agora meditar o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, sabe o que tem acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos? Nós estamos vivendo uma vida sem realmente entender, sem realmente saber o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando e o que nós estamos sujeitos. Baseado nesta palavra, irmão, nós vemos que existe uma guerra espiritual. Repita comigo, guerra espiritual. Irmãos, existe uma guerra espiritual. E nós cristãos devemos ter uma visão espiritual das coisas. Porque nós temos e devemos ter esse conhecimento. E às vezes nós fazemos de conta que está tudo normal. Fazemos de conta que estamos aqui neste mundo para viver o resto da vida. Que vamos ficar para a semente. Que não há um mundo espiritual. Que a palavra que Jesus vai voltar não vai cumprir. Então, existe uma guerra espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos advertir. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, às vezes, a gente acha que Satanás é desorganizado. Às vezes nós achamos que ele age contra nossas vidas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas não, irmãos, como diz aqui, nós temos que estar firmes, buscar o Senhor, para nós resistir às astutas ciladas do diabo. Aí no verso seguinte, falando para você entender a questão do mundo espiritual, aqui diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. E aí vai dizer sobre a hierarquia de Satanás. Principados. Principados são os demônios maiorais. Potestades são os demônios subordinados a esses demônios maiorais. Aí continua dizendo aí os príncipes, que temos que lutar contra os príncipes das trevas desse século. Entenda isso. Esses demônios que são os príncipes das trevas, são demônios que ele
tem um certo grau abaixo dos principados, porém que ele cobra os demônios que são direcionados. Quem são esses demônios direcionados? São demônios direcionados para destruir casamento, demônio direcionado para incentivar a prostituição, demônio direcionado para o vício da bebida, demônio direcionado para levar as pessoas às drogas. E assim, irmãos, em tudo que é área tem demônios trabalhando. Quando ele não tem alguns trabalhando para destruir seu casamento, é para lançar enfermidade, é para levar ao vício. Enfim, há legiões de demônios e uma hierarquia, uma organização que você não consegue imaginar contra as nossas vidas o tempo todo. E por isso, o apóstolo vem aqui advertir que a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. A nossa luta não é contra nosso irmão. A nossa luta não é contra pessoas, e precisamos ter esse discernimento. A nossa luta é espiritual, é contra o inimigo que usa as pessoas para nos ferir, é contra Satanás que usa as pessoas para nos magoar, é contra o diabo que usa as pessoas contra a nossa família, contra o nosso casamento, e às vezes nós estamos concentrando a força no lugar errado. Ao invés de lutar contra o inimigo que usa as pessoas, nós não temos discernimento espiritual e estamos em guerra contra pessoas. Cristãos, nós, irmãos, temos que abrir a nossa visão e entender o mundo espiritual. E quando nós falamos de estratégia do inimigo, eu nasci no berço evangélico, tem pessoas aqui que têm 10, 20 anos de crente, 30 anos. Antigamente, irmãos, o inimigo lutava para tirar as pessoas da igreja. O foco dele era tirar as pessoas da igreja. Ele deixou de lutar contra isso? Não, ainda tem demônio trabalhando nessa questão. Mas o mais hoje mudou. Preste atenção nisso, irmão. Hoje a estratégia do inimigo é fazer nós estarmos dentro da igreja, ao invés de estar agradando a Deus, agradando o diabo dentro da igreja. A estratégia dele é deixar pessoas desviadas dentro da igreja. É pessoas que não faltam nos cultos, que participam das coisas, mas que não tem mais a essência de Cristo. Pessoas que estão na igreja, mas que não têm a essência de Cristo. É isso que o diabo tem trabalhado. O diabo tem trabalhado para abalar a sua fé. O diabo tem trabalhado para você deixar de crer. O diabo tem trabalhado para você deixar de orar. O diabo tem trabalhado para você deixar de buscar. Tem pessoas que vêm num culto como esse e ele não consegue mais adorar. Ele não consegue mais exaltar o Senhor. Ele não consegue mais sentir a presença de Deus. Porque é isso que o inimigo tem trabalhado hoje na nossa vida, irmãos. Para esfriar a nossa fé. Para estarmos na igreja, mas não ser um cristão. E o inimigo vai trabalhando, fazendo com que a pessoa deixe de orar. Irmãos, tem pessoas hoje que só ora na igreja, não ora mais em casa. O diabo vem trabalhando para você não orar, para você não sentir mais a presença do Senhor, para você perder o amor ao próximo. E aí vemos dentro da igreja pessoas que já perdeu a essência, perdeu a graça de Cristo. E quando o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, irmãos, o Senhor quer trazer muitas pessoas ao primeiro amor. O Senhor quer trazer muitas pessoas à essência. O Senhor quer que realmente sejamos um cristão onde sentimos a presença do Espírito Santo. Você sabe o que quer sentir, irmãos, a presença do Espírito Santo? Você tem sentido a presença do Espírito Santo na igreja? Você tem sentido a presença do Espírito Santo lá no teu quarto, lá na tua casa? Você tem sentido a presença de Deus lá no seu trabalho?
Você consegue falar e sentir conexão com Ele? O Senhor quer trazer de pessoas de volta a verdadeira adoração. Ter comunhão com Ele, pessoas cheias do Espírito Santo e menos de si mesmo. Estamos vivendo um cristianismo, irmãos, aonde tem sido mais de nós mesmos do que de Cristo em nós. E a primeira coisa, irmãos, eu quero tentar aqui adiantar. A primeira coisa que como cristão precisamos cuidar, que são coisas importantes, é da nossa família. Pastor, mas não é culto da família, eu tenho pregado direto sobre família, mas é outra coisa, presta atenção nisso. Se eu sou um cristão, se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, se eu estou conduzindo a minha família, irmãos, eu preciso entender que eu como cristão tenho que cuidar da minha família. Em que área, pastor? Eu pergunto, a sua família está firme na presença de Deus? Não, irmãos, não estou perguntando se está vindo nos cultos, não. A sua família está firme na presença de Deus? A sua família ora em casa? A sua família busca a Deus? A sua família está lendo a Bíblia? O que nossos filhos, irmãos, estão vendo no celular? O que nossos filhos estão vendo na internet? Quem tem sido os amigos dos meus filhos, dos nossos filhos? A primeira coisa, como cristãos, irmãos, temos que ter essa preocupação de conduzir a nossa família para que esteja firme na presença do Deus Todo-Poderoso, para que nossos filhos tenham um encontro com Deus, para que a nossa família esteja cheio da presença de Deus, para que a nossa família tenha prazer de estar na presença de Deus. Quantos de nós, pais, estamos cuidando de tantas coisas, mas não estamos atentos ao que os nossos filhos estão fazendo? Não estamos atentos ao que os nossos filhos estão priorizando? Irmãos, nenhum sucesso substitui a perca da nossa família. A nossa responsabilidade se encher, fortalecer o nosso espírito, estar cheio de Deus e transbordar isso na nossa casa, na nossa família. Precisamos, irmãos, nos revestir da armadura de Deus, porque o que o diabo tem preparado para a geração dos nossos filhos é algo terrível. Precisamos fazer eles ler a Bíblia, precisamos pôr eles para orar, precisamos orar junto com eles, precisamos monitorar o que eles estão vendo, porque senão quando nós abrirmos os olhos, nós perdemos nossos filhos. Então, como cristãos, irmãos, precisamos cuidar em primeiro lugar da nossa família, desses detalhes. Espera aí, a minha família está cheia do Espírito Santo? Nós somos cristãos de verdade, porque a Bíblia diz, irmão, que no meio do trigo tem o joio. Pastor, eu queria ser abençoado, e você vai ser. Mas o que Deus quer principalmente de nós, irmãos, que nós nos achegamos a Ele, para que as portas do céu sejam derramadas em todas as áreas da nossa vida. Uma outra coisa que precisamos cuidar, irmãos, como cristãos, revestidos do poder de Deus, da armadura de Deus, nós precisamos cuidar do nosso testemunho, irmãos. Precisamos cuidar do nosso testemunho. Quando nós falamos de cuidar do testemunho, irmãos, nós somos uma testemunha de Cristo aqui na terra. Nós somos uma testemunha, nós somos um embaixador de Cristo. O que é isso, pastor? Estamos aqui, irmãos, representando o Senhor.
Você já viu um representante de alguma empresa? Quem aqui já viu o representante de alguma empresa? Pode observar que ele chega todo estiloso, com postura, vai ser coerente nas palavras, vai ser coerente nas atitudes, porque mediante a forma que ele agir, às vezes você vai aderir àquela empresa, e dependendo da forma que ele agir, você fala, não, para. E nós temos que cuidar, irmãos, como embaixador de Cristo, do nosso testemunho. Nós temos que cuidar, irmãos, da nossa maneira de falar. A nossa maneira de falar, irmãos, ela nos indicia que somos cristãos. Por que que, quando Pedro nega Jesus, eu disse isso esses dias, os homens olharam e dizem, olha, a maneira daquele agir denuncia que ele andava com Jesus. A maneira que nós estamos agindo, irmãos, denuncia que somos um cristão. A nossa fala, temos que cuidar da nossa fala. Um cristão, irmãos, esses dias, uma pessoa diz assim, olha, onde que eu estava? Não me lembro agora, irmãos, mas a pessoa falou, o fulano ali é uma benção. Mas você vai ver, que ele começa a conversar, ele já vai para a Bíblia, e tudo ele quer falar de Bíblia, de Jesus, tudo ele envolve Jesus na palavra. E eu falei para ele, mas está errado isso? Ele falou, não, né, mas, irmãos, uma pessoa que está cheio de Deus, transbordando de Deus, ele vai falar de quem? Nós estamos cheios de Deus, transbordando de Deus, nós vamos falar de Deus, vamos falar das maravilhas de Deus, vamos dar exemplos da Bíblia, vamos dar exemplos daquilo que Jesus faz. Então temos que cuidar, irmãos, como está sendo o nosso falar? Estamos falando mais de Jesus ou mais de nós? Mais de Jesus ou mais das coisas? Temos falado uma linguagem bíblica ou uma linguagem do mundo? Temos que cuidar, irmãos, da nossa fala, a nossa maneira de andar, nossa maneira de agir. As pessoas do mundo esperam muito de nós. Espera muito de nós, irmãos. Por isso temos que tomar cuidado com a nossa maneira de vestir. Por isso temos que tomar cuidado, irmãos, como procedemos diante das situações. Tem pessoas que às vezes os que estão próximos nem reconhecem que somos cristãos. E precisamos nos revestir, irmãos. Deus quer mais de nós. Deus quer mais da graça dele derramada em nós. Então temos que cuidar do nosso falar, da nossa atitude. A nossa maneira de viver tem que denunciar. As pessoas têm que olhar e falar, olha, aquele ali é diferente. Aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente. Não vai dar tempo, irmãos, mas uma outra coisa importante que nós cristãos precisamos ter é maturidade. Diga comigo, maturidade. Presta atenção nisso, irmãos. O cristão, ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele é batizado e começa uma vida nova com Cristo. E ele vem de um mundo cheio de pecado, cheio de hábitos, cheio de manias, cheio de vícios. É uma criança, é um bebezinho que começa a gatinhar na presença do Senhor. E essa pessoa vai passar por um processo de regeneração. Repita comigo, regeneração. Não é da noite para o dia, é um processo. Tem pessoas que aceitam Jesus e rapidinho ele é mudado, deixa tudo, mas a maioria é um processo de regeneração. Quem aqui já viu alguém peneirar, por exemplo, feijão, café? Quem já viu peneirar aqui? O arroz. Irmãos, o processo de peneirar, você pega ali um exemplo, eu trabalhei quando criança muito no café, e você coloca dentro da peneira ali o café, e vem um monte de folha, um monte de pauzinho, um monte de terra, de sujeira.
E aí começa a peneirar, joga para cima, as folhas vai de lado, o café cai reto. E vai um processo várias vezes, sim ou não? Até chegar o momento que o café está limpinho, purificado, sim ou não? E nós cristãos, irmãos, é assim a nossa caminhada com Cristo. A gente vem no culto, ouve a palavra, começa a pôr em prática. E, peraí, olha, Deus falou isso comigo, eu vou deixar isso. E devagarzinho, o Espírito Santo de Deus, não é o pastor, irmão. O pastor não muda ninguém, esposo não muda esposa, e assim por diante, ninguém muda ninguém. Agora, quando o Espírito Santo de Deus toca aí dentro, Ele muda, Ele transforma. Você deita hoje com uma mania, com um vício, e amanhã você acorda liberto pelo poder dele, decidido a mudar de vida, porque é um processo de regeneração. Só que sabe, irmãos, o que é preocupante? Que muitos de nós somos cristãos há tanto tempo, e às vezes ainda agimos com imaturidade. Chega um momento, irmãos, que quando vem a criancinha, tem que cuidar, dar mamar, tem que dar bebê, tem que pegar no colo. Só que aí chega um momento que essa criança cresce. Essa criança começa a caminhar e desenvolver. Amadurece. E às vezes tem crente que não amadurece, irmãos. Ele fica bebê a vida inteira. Não desenvolve, não cresce. Qualquer coisinha machuca ele. Qualquer coisinha fere ele. Qualquer coisinha ele deixa de vir no culto. Qualquer coisinha ele deixa de buscar a Deus. E não vai dar tempo, mas eu vou concluir aqui. O que Deus quer de nós, irmãos? Deus quer derramar um mover sobre nossas vidas e nos encher do Espírito Santo. Deus quer transformar. Deus quer fazer aquelas pessoas que não dão crédito para você lá no seu trabalho, mudar isso e chegar lá, as pessoas vão olhar e ver você como uma mulher de Deus, que é digna de respeito. Vai ter que olhar e respeitar, porque ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, não pode tocar, não pode falar, porque a palavra dele Deus ouve e cumpre, a palavra dela faz diferença, e é isso que Deus quer fazer de mim e de você. Aonde a gente chega a fazer diferença? Oh, rabacandarabás. Deus quer encher pessoas aqui nesta noite. Deus quer trazer de volta para o propósito. O que Deus quer, irmãos, é revestir você da armadura dele. E ele nos orienta no versículo 18, que precisamos orar constantemente e vigiar, ser vigilante. Ore, seja vigilante. Ou melhor, o versículo 18 fala que nós devemos viver em constante oração e vigilância. Quanto tempo você tem que orado? Viver em constante oração não é deixar o trabalho, deixar tudo e só orar, não. Viver em constante oração é viver em espírito e estar orando o tempo todo por coisas pequenas ou coisas que você tem que resolver. Você está indo lá no centro e você entra no carro, monta na bicicleta e você está orando: ó Senhor, vem comigo, abençoa, tira o impedimento e dá vitória. Tudo que você for fazer, você está orando: ó Senhor, me ajuda a ajudar essa pessoa. Ó Senhor, me dá graça neste negócio. É você estar ligado com ele, está lá lavando roupa e está falando com ele, está lá caminhando na rua, está falando com ele, está trabalhando e está falando com ele. Sabe por quê? Porque você está cheio dele, cheio da presença dele, e nada do mundo você deixa entrar. Uma pessoa cheia da presença de Deus, aquela pessoa que não fica vendo pornografia no celular, uma pessoa que não fica vendo porcaria que não edifica. Ontem eu estava assistindo um filme, e aí de repente o cara falou assim: acho que Deus mandou você para me castigar. Aí o cara: não, porque Deus não existe. Sabe o que eu fiz? Eu desliguei a televisão na hora. Como, irmão, que eu dou brecha
e deixa essas coisas entrar na minha vida. Não, nós tem que cuidar, irmão. O que nós estamos vendo? Cristão ouvindo música mundana. O Espírito Santo, irmãos, Ele é santo. Se você estiver ouvindo música mundana, o Espírito Santo vai sair de você, porque você está deixando de adorar a Deus para adorar o diabo com essas músicas. Se você estiver vendo porcaria no celular, o Espírito Santo de Deus vai te deixar. Tudo que você estiver fazendo de errado, meu pastor não está vendo, mas minha esposa não está vendo, ninguém está vendo. O Espírito Santo de Deus está vendo, e foi Ele que o Pai enviou para estar com você o tempo todo, te protegendo, te guardando, te enchendo, fazendo de você um vencedor. Se coloque de pé, irmãos, que meu tempo já foi.